Oi vovô, oi vovó, aqui é Vinícius Elia novamente, falando da redação do Portal Vovó. Hoje eu tô com ele, o Dr. Juliano Bongiovanni. Ele é otorrinolaringologista da Unifesp. Bom, hoje ele vai falar pra gente sobre a labirintite. Primeiro, doutor, a gente acha que a gente tem que entender basicamente o que é o labirinto. Bom, obrigado pelo convite, Vinícius. O labirinto é um órgão que fica dentro da orelha, que dá a noção de equilíbrio, a noção de posicionamento. Então, quando estamos parados, a gente entende que o nosso corpo está parado. Quando a gente mexe a cabeça, o corpo entende que estamos mexendo a cabeça. Quando a gente deita, o corpo entende que estamos deitando, que estamos deitados. Então, esse é o labirinto. Bom, entendido isso, a gente tem que entender o que gera a labirintite, ou seja, qual que é o problema no labirinto que vai gerar a labirintite. Importante diferenciar bem labirintite de tontura. Tontura é um sintoma, essa sensação de desequilíbrio que pode ser causada por várias coisas, inclusive doenças no labirinto. Então, questões alimentares como excesso de cafeína, que é um estimulante, o açúcar, tanto o excesso de açúcar quanto diminuição, o jejum. Algumas doenças como pressão, diabetes, colesterol também afetam o equilíbrio, também dão essa noção de tontura, e as doenças próprias do labirinto. Então, quando tem alguma alteração nesse órgão, a gente tem essa noção de equilíbrio, de posicionamento corporal que o labirinto traz para a gente, fica atrapalhado e a gente tem a noção de ter a sensação de tontura. Bom, a labirintite, ela vai gerar tontura e isso pode trazer limitação. Sim, para o idoso principalmente, evitar as quedas. Acho que a principal, o pessoal fica com uma insegurança maior para andar, um risco maior de cair. A gente sabe que queda em idoso tem um risco muito alto de fratura, de uma série de complicações. Então, o idoso que está sentindo tontura tem que procurar um otorrino, tem que avaliar, ver exatamente o que está acontecendo e começar a tratar. Bom, se ele tem uma dificuldade para andar e isso pode gerar uma queda, atividades, por exemplo, como dirigir, nem pensar. A gente não gosta de afastar os pacientes de todas as suas atividades. Acho que a exclusão, isolamento social é sempre ruim. Tem que avaliar cada caso, né? Existem tonturas que são crônicas, que o paciente sempre tem essa noção de desequilíbrio, então nesse caso dirigir é arriscado, e às vezes são algumas crises isoladas que acontecem semanalmente, mensalmente. Então não preciso afastar o paciente de todas as suas atividades por crises que são esporádicas. Então, dependendo do tipo de doença, a gente vai ter um perfil de tontura diferente, então cada caso vai ser um caso. Existem doenças ou variações da labirintite que podem ser caracterizadas como doenças diferentes, como síndromes diferentes? Sim, existem vários tipos de doenças. Então, vou citar alguns exemplos. Existe uma doença chamada vertigem postural paroxística benigna, que é uma doença na qual as pedras existem dentro do nosso labirinto, existem algumas pedrinhas que dão essa noção de posicionamento da nossa cabeça. Quando essas pedrinhas saem do lugar, elas começam a dar uma crise de tontura rotatória, de curta duração, que depois que para de mexer a cabeça, melhora. Esse é um tipo de uma doença. Essa é uma doença como, por exemplo, a doença de Meniere, que é um aumento da pressão dos líquidos dentro do labirinto, então dão crises de tontura associada com zumbido, com perda de audição. Então crises, na hora que a pressão dentro do ouvido melhora, essa sensação toda melhora. Então cada tipo de tontura tem um perfil diferente, isso é importante investigar exatamente o que está acontecendo. A gente sempre visa aqui no portal, doutor, que o idoso, principalmente, ele procure um médico especialista para entender exatamente o que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes sintomas leves podem significar doenças graves e sintomas graves podem simbolizar problemas leves. Qual que é o recado que você deixa nessa sua área da otorrinolaringologia para o idoso especificamente? Com relação à tontura, o mais importante, procurar realmente o médico, não se automedicar. É muito frequente sentir alguma tontura e já tomar alguns remédios, como um Laberin, um Vertix, que você não sabe exatamente por que está tomando. Existem risco para outras doenças associadas.
Então, o mais importante, quando começar com tontura, se tiver algum tipo de desequilíbrio, procurar o otorrinolaringologista para fazer realmente um diagnóstico preciso e começar o tratamento correto.